Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais esse vídeo do estudo da Gênese. Estamos estudando essa obra básica da doutrina espírita, um dos livros básicos. Quem não viu os 3 primeiros vídeos, eu recomendo que os vejam para pegar o fio da meada. Estamos estudando a versão que está no site da FEB, Federação Espírita Brasileira, tradução de Guilom Ribeiro, se vocês quiserem acompanhar o mesmo texto. Ok? A Gênese trata dos milagres e das predições segundo o Espiritismo. E estamos estudando o capítulo Caráter da Revelação Espírita. Kardec está aqui nos dando, antes de entrar nos temas do livro, o porquê da legitimidade desse texto, o porquê da legitimidade dessa obra, desse livro, e até do Espiritismo como um todo. E estudamos no último capítulo o que é uma revelação, e que os reveladores, os grandes reveladores, recebiam as mensagens pela mediunidade, como foi Moisés e muitos outros. Então eu vou pegar o trechinho que encerramos o outro vídeo, um parágrafo antes do item 10, para pegarmos o fio da meada. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que quase todos os reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes, ou seja, fenômenos mediúnicos. Daí, entretanto, não se deve concluir que todos os médiuns sejam reveladores, nem, ainda menos, intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. É óbvio que está dizendo aqui que os grandes reveladores eram médiuns, mas longe de dizermos que os médiuns são reveladores. Há médiuns que nem sabem o que é mediunidade. Há médiuns que usam essa característica orgânica, essa capacidade de comunicação com os que já foram, usam de forma até vulgar. Então, não são, longe de todos os médiuns serem reveladores. É o que ele está dizendo aqui. Então, pegando agora o item 10. Só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentam sob falsas aparências, o que levou João o apóstolo, a dizer: não acrediteis em todos os espíritos. Vede antes se os espíritos são de Deus. Na primeira epístola, 4, versículo 4, capítulo 1. Pode-se, pois, haver revelações sérias e verdadeiras, como as há apócrifas e mentirosas. Então, ele chama a atenção que pode haver revelações verdadeiras e revelações falsas. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita à modificação não pode emanar de Deus. Eivada é manchada, contaminada. Uma revelação manchada ou contaminada de erros não pode ter sido uma inspiração divina, não é uma obra divina. Então, ficou claro aqui. É assim que a lei do Decálogo, os 10 mandamentos, tem todos os caracteres de sua origem, enquanto as outras leis mosaicas, fundamentalmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Essa passagem aqui é muito importante. Eu uso muito isso quando eu estou conversando sobre a doutrina espírita e quando eu estava fazendo minhas lives para esclarecer certas coisas, principalmente pessoas de outra religião que entravam com o intuito de fazer acusações. Então, Moisés teve a inspiração divina em determinados momentos, mas ele precisou legislar de sua própria mão, de sua própria cabeça. Ele conduzia milhares e milhares de pessoas pelo deserto, saindo da escravidão do Egito,
em busca da terra prometida. E ele tinha que botar ordem durante todo esse tempo. Foram anos viajando, né? Se eu não me engano, 40 anos. Então, toda vez que ele precisava botar ordem em algum tipo de comportamento desviado, ele escrevia uma lei e ameaçava, dizendo que era de Deus e que Deus ia punir. Daí essa ideia hoje de um Deus que pune, que castiga, de um Deus cruel, que está nos vigiando o tempo todo. E da frase, eu sou temente a Deus. Temente, eu sou temente, quer dizer, eu tenho medo. Então, vem herança desta época. E Moisés não fez isso de maldade, nem como um erro. Moisés necessitou fazer isso. Então, ele teve as inspirações divinas, que são as leis que permanecem até hoje válidas, como o Decálogo, os 10 mandamentos, e leis que já se foram, foi de Moisés e não se deve usar mais. Por exemplo, se num casal o marido morresse, a esposa tinha que ficar para o irmão mais novo. Está lá na Bíblia, está lá em Deuteronômio, a esposa ficava para o irmão mais novo. É porque naquela época, uma mulher que já experimentou o sexo e não tinha marido, ela era uma mulher suja e estava exposta a qualquer um. Então Moisés resolveu assim, a mulher não ficaria sem o marido, não ficaria viúva. Também tem aquela famosa, não falarás com os mortos, em Deuteronômio também, que a mediunidade estava sendo abusada, usando de forma vulgar, e ele não queria que isso acontecesse, e botou lá, não falarás com os mortos. Mas lá mesmo está escrito que um dos seus seguidores perguntou a ele por que os 70 podem falar, os que estão na tenda. E Moisés explicou por que aqueles estavam autorizados a falar. Porque estavam usando de forma correta. Outro exemplo, quando ele diz que um filho rebelde, mesmo castigado continuando rebelde, deveria ser levado ao templo para ser apedrejado até a morte. Ninguém usa mais essas leis. São as leis que Moisés fez de próprias mãos. Com o abrandarem-se dos costumes do povo, essas leis por si mesmas caíram em desuso, ao passo que o Decálogo ficou sempre de pé, como farol da humanidade. O Cristo fez dele a base de seu edifício, abolindo outras leis. Olha só, o Cristo, quando resolve encarnar na Terra para trazer a boa nova, para trazer o amor, ele cancelou essas leis sem verdades, essas leis temporárias, como disse antes, né? Ele até falou, eu não vim derrogar as leis, mas fazê-las cumprir. Ele não estava falando das leis de Moisés, estava falando das leis de Deus. Certo? E ele também falou que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Estava falando dessas leis que não vinham do alto. Se estas fossem obra de Deus, seriam conservadas intactas. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo. E nisso está a prova da sua missão divina. Uma obra puramente humana careceria de tal poder. Importante revelação se opera na época atual e mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Não é novo, sem dúvida, esse conhecimento, mas ficara até os nossos dias, de certo modo, como letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. Então ele está aqui falando de uma nova revelação dos nossos tempos, que é essa possibilidade de comunicar com quem já foi, comunicar com os mortos, né? Mortos na linguagem do senso comum, porque quem morre é o corpo, o espírito permanece vivo. A ignorância das leis que regem essas relações estava abafada sob a superstição, né? A ignorância da mediunidade,
e suas várias formas de se manifestar pela psicografia, pela psicofonia, pela audiência, pela visão, pela intuição e etc. Pelo efeito físico. O homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução salutar, né? Quando tudo isso era visto como superstição. Os médiuns na Idade Média foram chamados de feiticeiros e muitos queimados na fogueira, né? Estava reservado à nossa época desembaraçá-las dos acessórios ridículos, compreender-lhes o alcance e fazer surgir delas a luz destinada a clarear o caminho do futuro. Então estava reservado para esse tempo agora. Começou no século XIX, onde o iluminismo na França facilitou todo o trabalho, e isso não foi coincidência. Foi escolhido o momento certo em que a humanidade já começou a ter uma mentalidade mais científica, mais racional, né? A época em que os procedimentos científicos trazidos por Augusto Comte começou a ser usado para comprovar as descobertas científicas. E Kardec fez uso dela com o seu método de observação para a comprovação de tudo que constatava. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem suspeitarmos. Olha só, vivíamos e vivemos, e sempre vivemos e sempre viveremos, né? No meio desse mundo invisível. Ele está aqui, como entrelaçado com o nosso, não é um mundo separado. As dimensões espirituais são vibrações energéticas e estão entrelaçadas. São mundos paralelos e misturados. Então, o Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Então ele está dizendo que tudo isso que a doutrina espírita traz é a grande revelação. É a terceira revelação que veio do alto. A primeira com Moisés, a segunda com o Cristo e a terceira com o Cristo novamente, através do novo Consolador que ele prometeu. E vale frisar que a primeira, com Moisés, também era do Cristo. Era ele que estava coordenando a encarnação de Moisés para aquele trabalho. Então, só aqui, citando novamente o conjunto que fez essa revelação, né? O conjunto de fatos, de leis, que sintetiza essa revelação. As relações com o mundo visível, a relação entre o mundo visível e o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que o habitam. Olha só, a natureza e o estado momentâneo dos seres que o habitam, né? O destino do homem depois da morte. Tudo isso é o conjunto de leis que nós somos submetidos e não conhecíamos. E é a grande revelação que nós estudamos, a doutrina espírita. Estamos agora no item 13. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Então vamos focar aí. A revelação divina, Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da revelação divina porque foi providencial o seu aparecimento, e não o resultado da iniciativa nem de um desígnio premeditado do homem. Então a doutrina espírita não foi iniciativa de um homem, nem de um grupo de homens, né? E nem de um grupo de espíritos comuns.
como nós. Né? Ele tem caráter divino porque foi providenciada pelo alto, pela espiritualidade superior ligadas ao Cristo, pelo próprio Cristo, com inspiração divina. Então, é mais uma das providências, vamos dizer, de Deus, através do Cristo, para que nós, humanidade terrena, possamos evoluir, dar um salto adiante. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer. Hoje os homens estão aptos a compreendê-las. E todo momento em que a humanidade estiver apta para novos conhecimentos, para novas revelações, tanto morais como materiais, assim será dada à humanidade. Todo momento em que este grupo de espíritos ligados à Terra, que são em torno de 30 bilhões, dizem os espíritos, 7 bilhões encarnados, e lá mais de 20 bilhões desencarnados. Toda vez que esse grupo de espíritos estiver pronto para receber novas revelações, será revelado. E foi assim ao longo de toda a existência do planeta, e será assim sempre, trazendo coisas novas e acompanhando a nossa evolução. E a cada momento, a nossa vida se tornando menos animal, menos material e prosseguindo com a evolução, tanto dos seres humanos, os espíritos, como de todos os princípios espirituais de animais e plantas, como do próprio planeta. Será assim no futuro. Mais revelações, mais novidades. Agora, todas assentadas sobre a base espírita, a base em que nos revela a imortalidade da alma, nos revela a reencarnação, as múltiplas moradas do Pai no universo, e nos revela tudo isso que agora abriu todo um leque eterno de possibilidades e de esperança, e que eu gosto de dizer que para mim não é mais esperança, para mim é certeza. Para muitos espíritas já é uma certeza. Participa da revelação científica por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas sim ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhe é interdito o exame, mas, ao contrário, recomendado. Está vendo o que ele está dizendo? Que essa revelação que nós estamos estudando, né, um dos livros da revelação, ela não foi dada de mão beijada completa. Ela só foi sendo dada à medida que houve o trabalho, à medida que houve a pesquisa, à medida que houve a curiosidade, o raciocínio e tudo sobre o livre-arbítrio. Não foi dado o ensinamento de forma fechada e dito, é assim. Não. À medida que Kardec, que reencarnou para isso, foi desenvolvendo suas pesquisas, suas perguntas, suas lógicas, seus raciocínios, foi sendo revelado toda a gama de conhecimento. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa nem imposta à crença cega. Eu já comentei. Porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão. Instruções que o homem estuda, comenta, compara, a fim de tirar dele próprio as ilações e aplicações. Ilações são dedução, né? Conclusão. Então, à medida que o próprio homem, né, Kardec e uma equipe, foi tirando as suas conclusões, as suas deduções, e olhando as suas aplicações úteis. Então,
Os espíritos superiores, o espírito de verdade, estava o tempo todo observando o resultado da obra, mas deixando que se desenvolvesse por nós que eu digo, pelos encarnados. Como você cuida de uma criança na escola, né? O professor está ali, ensina, ajuda, auxilia, mas a criança vai ter que desenvolver o conhecimento e o raciocínio, vai ter que aprender, e vai ter que fazer prova para mostrar que aprendeu. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então, anotem aí, sublinhem aí. Ela é divina na sua origem, porque vem do alto, vem de verdades eternas, como a gente leu antes. Elas são verdades eternas, que a ciência pode descobrir o que for, a novidade que for, não afetará a verdade do que está sendo ensinado pela doutrina. Então ela é divina, ela é de iniciativa dos espíritos, dos desencarnados superiores. Agora, a elaboração é feita pelo encarnado. Tanto Kardec como nós, continuadores da doutrina. Nós, que eu digo, nós que estamos aqui encarnados, ligados à doutrina, raciocinando a doutrina. Então é trabalho do homem. 14. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas. Olha, mesma forma que as ciências positivas. Essa palavra positivas lembra o positivismo de Auguste Comte, quando a humanidade começou a provar, começou a fazer experiência para provar as coisas. Aí desenvolve medicina, desenvolve a indústria, a revolução industrial, desenvolve a física, a astronomia, tudo pelos métodos de comprovação e pesquisa. Aplicando o método experimental, aqui é um ponto, aplicando o método experimental. Então, como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as leis positivas, aplicando o método experimental, que é uma pesquisa. O método experimental é um método de pesquisa. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Então, olha só, fatos novos não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Pense só em ciência, pensa hoje. Né? Um fenômeno novo, uma doença nova, não pode ser explicada pelas leis conhecidas. Então, novas leis são necessárias. O Espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando os efeitos às causas, chega à lei que os rege. Então, compara, analisa e chega às leis que o regem. Depois, deduz-se as consequências e busca as aplicações úteis. Quando ele faz todo esse procedimento e deduz as aplicações úteis, ele simplesmente está fazendo o método científico. Descobriu-se uma informação nova das leis naturais. Isso é a revelação. Então ele observa, compara, analisa, vê efeitos e causas daquele novo fenômeno e vê as aplicações úteis, a utilidade daquilo, e concluiu-se uma nova descoberta, uma nova revelação. Isso foi com a doutrina espírita, com o método de Kardec, e isso é para a ciência atual. Para a ciência atual, nas descobertas da ciência, é assim. Claro que existem métodos bem complexos, bem mais sofisticados. Mas, por exemplo, ciências humanas, como a psicologia, o método é muito igual ao que Kardec fez. A psicologia hoje, para deduzir algo, para constatar algo, uma nova teoria, uma nova descoberta, um novo método, é dessa forma que é feita também. Então, continuando aqui. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Quer dizer, os espíritos não trouxeram nada pré-concebido.
Assim, não apresentou como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Não apresentou isso como hipótese. Concluiu pela experiência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente pela observação dos fatos. Então, tudo isso que ele falou aqui, perispírito, reencarnação e tudo mais que nós conhecemos já da doutrina, não foi um ensinamento ditado. Foi observado os fatos, foi observada a coerência baseada na razão e no raciocínio, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. Olha só isso. Não foram os fatos que vieram depois confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente, quer dizer, antes, depois, explicar e resumir os fatos. Então, não foi uma hipótese, uma teoria, e agora vamos analisar. A ciência faz muito isso. A hipótese, a teoria, e vamos agora testar para ver se confirma. Eu estou falando sobre os métodos, eu não sou cientista. Aprendi isso muito básico. Aqui foi diferente. Primeiro, os fatos. Observando os fatos, Kardec desenvolveu a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Então, o Espiritismo é uma ciência de observação. Ela tem seus 3 pilares: religião, filosofia e ciência. Mas os fatos naturais da lei de Deus, assim como existe o átomo do oxigênio e do hidrogênio para formar a molécula da água, isso é um fenômeno natural que a ciência revelou. Dessa mesma forma, a ciência espírita veio revelar a mediunidade, a reencarnação e etc. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Está vendo? A ciência que nós conhecemos e acreditamos muito, né? Quando um cientista aparece na televisão para falar sobre algo, sobre alimentação, sobre nossa saúde, a gente dá muita importância. Né? Quando a gente vai ao médico, a gente dá muita importância. Por quê? Porque ali estudou a ciência. Nós damos muita importância. E assim foi a ciência espírita. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também nas coisas metafísicas e nas coisas mentais, né? Como a psicologia, como a antropologia, que também faz estudos de comportamentos, não são coisas materiais. Já está chegando aos 30 minutos, eu vou deixar aqui encerrando no item 14, na próxima a gente faz o item 15, e vou fazer um breve comentário mostrando, esclarecendo a vocês que toda essa parte que nós estamos estudando do caráter da revelação espírita, como eu disse antes, mostrando o porquê nós acreditamos, mostrando o porquê consideramos fatos verdadeiros. Quando a gente fala da reencarnação, quando a gente fala da mediunidade, da pluralidade dos mundos habitados, quando a gente fala de tudo isso, falamos por raciocínio. E esse livro, quando entrarmos mesmo nos temas do livro, que formos estudar até os milagres de Jesus, né? As predições e os milagres, que é o foco principal do livro, nós vamos ver tudo baseado em raciocínio. Aquilo em que não se pôde chegar a uma conclusão, poucas coisas Kardec deixa como hipótese. Então, muito obrigado aí a você que assistiu o vídeo. Estou esperando que vocês deixem observações ou dúvidas, né, ao longo do estudo. Deixa aí no YouTube. Se inscreva no canal se não se inscreveu ainda.
E se você achar interessante e tiver pessoas que são simpatizantes da doutrina e que acreditam, vocês podem até também compartilhar o vídeo, tá bom? A minha intenção aqui é apenas a divulgação desse conteúdo maravilhoso que veio dar novos rumos à humanidade. Um abraço para todos e todas e até o nosso vídeo número 5. Um grande abraço, gente.